Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio da primeira temporada do programa Olhares, né? Que está tratando das lições da revista Legados de Fé Novo Testamento. E no episódio de hoje, a gente conta com a pastora Fabiana mais uma vez aqui para colaborar com a gente. E a gente vai falar sobre o liberto de Gerasa, né? Talvez no seu texto bíblico esteja como o endemoniado gadareno. Mas a gente está pegando o relato de Marcos 5, né? O Evangelho de Marcos 5, do versículo 1 até o versículo 20. E a gente vai conversar um pouquinho, olhar para essa história e ver o que a gente pode aprender, né? Destacar o que a lição traz, mas também trazer outras reflexões, tá bom? Pastora Fabiana, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e bem-vinda entre nós. Obrigada. Eu gosto muito desse texto, especialmente amei o título, né, o Liberto de Gerasa, porque eu acho que o enfoque bíblico, embora o título apresente para nós a cura do endemoniado, o enfoque bíblico traz, na verdade, o poder, né, libertador de Jesus na vida daquele homem que vivia uma série de opressões, né? Porque embora haja esse enfoque maligno muito grande do endemoniado, a gente sabe que a possessão havia, mas não era só isso que envolvia a vida daquele homem. Havia as questões que afetavam a sua alma, as questões que afetavam o seu físico, né? A solidão, o afastamento social. Então há uma série de coisas que envolvem a vida dele e o enfoque bíblico parece que destoa um pouco do título, porque traz essa ação libertadora de Jesus, que liberta esse homem não só do demônio, mas liberta ele de todas essas questões que envolviam a sua vida como um todo, né? Legal. Essa foi, assim, a gente teve um pouco da intencionalidade de brincar um pouco com isso, né? O texto diz que Jesus passou para o outro lado, né? E aí ele se deparou com essa cena num território que, a princípio, por conta de uma série de sinais que o próprio texto traz pra gente, era um território gentio. A lição vai interessante porque Jesus isso. atravessa depois de uma tempestade, né? É verdade. É a tempestade que leva Jesus até Gerasa, né? Em Marcos ele tem a experiência da tempestade, né? E aí depois vai... E aí é muito interessante porque o texto da tempestade termina assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, né? Este Senhor, Salvador. E continua mostrando que não há limites para Jesus. Pro poder de Deus. Isso é muito legal. Pastora, o que você quer destacar nesse texto, a partir da lição, a partir do próprio texto bíblico aí? Sim. Eu destaco essa questão do sofrimento, da marca, né, do sofrimento, não só atrelada ao seu corpo, mas também à sua alma. Existe, como eu falei no início, né, essa questão da possessão, e essa possessão traz uma série de coisas para a vida desse homem. Não afeta só o seu corpo, não é só físico, mas afeta também as suas emoções, a sua alma. Porque você está recluso, né, jogado no lugar onde era conhecido como lugar das caveiras, da morte, né? Você colocar das cavernas, né? Colocar essa pessoa lá, reclusa da sociedade, fatalmente ela é afetada emocionalmente também. Não havia com quem conversasse com ela, não havia quem se aproximasse dela por receio, por medo. Então há muitas dores na sua alma, muito sofrimento, não só no seu físico, não só a sua questão espiritual ali, né, envolvida nessa questão demoníaca, mas há também a questão da alma que está afetada. E é interessante isso, né? Porque realmente era um nível de sofrimento muito grande, mas que o fato dele não encontrar lugar entre os vivos
vai dar a ele essa Dá um necessidade peso maior, né? de ficar entre os mortos, né? E é muito interessante quanto a gente, como comunidade, acaba expulsando pessoas da convivência. Mata em vida. A gente mata em vida, né? Porque ele não estava morto, mas ele ficava na solidão do cemitério, né? Por não achar espaço. E de fato são muitos sofrimentos que aquele homem carrega. Tem as marcas das correntes, né? Ele tinha preso, né? Amarrado, mas também não havia um cuidado com ele. Sim. Né? Sim. As pessoas associavam a possessão, ao demônio, à própria pessoa, né? Não havia um cuidado com a preservação da vida para além da possessão demoníaca. E é muito interessante porque Jesus, quando ele faz esse processo de libertação, ele não liberta só do demônio, né? Ele liberta aquele homem de todas as questões que envolviam a sua vida como um todo. É uma salvação integral, né? Ele traz aquele homem para um lugar na sociedade dizendo assim, você é alguém, né? Você é um ser, você é amado, você tem possibilidade de vida. Você não é qualquer coisa que pode ser abandonado e jogado de fora. Mas eu estou te vendo. Se a sociedade não te vê, se o teu povo não te viu, se a tua família não te viu, eu estou te vendo. Né? E a coisa do... Né, assim, aquele homem, ele carregava muitas condições de impureza, né? E Jesus não tem medo disso. Não tem medo disso, né? E olha que interessante, né? Essa parte do texto me chama muito a atenção, acho que é no versículo 7, se eu não me engano, que está destacado aqui. Isso mesmo. Quando ele diz, né? Ele chama Jesus como Filho do Altíssimo. Aí a gente percebe o poder transformador de Jesus, mas ao mesmo tempo como ele era reconhecido. Até os demônios, né? Porque até o demônio reconhece. Na narrativa, né? É como se o demônio estivesse falando por meio daquela pessoa, não é? Isso. Mas olha que interessante, não é? Porque, pastora, porque o demônio reconhece a Jesus como Filho do Altíssimo, mas os religiosos tinham dificuldade. Né? Aqueles que eram doutores da lei, que conheciam a lei, que estavam nas sinagogas, eles tinham dificuldade de reconhecer Jesus como Filho do Altíssimo. Mas o demônio diz aqui, esse é o Filho do Altíssimo. E ele teme por isso, né? Eu queria só, desculpa te interromper, claro, mas quando você tá falando dessa coisa do demônio, assim, né? Quem é esse demônio? É legião que chama, sim, né? E aí o autor do texto brinca com isso também, fazendo um pouco alusão a todo o poder perverso do Império Romano, das legiões. Na verdade, romanas, é isso mesmo, né? Os comentaristas trazem sim. esse embasamento de que essa legião está associada a esse império. E aí pensar que o que atormenta o povo, né? Você tem a dimensão espiritual, você tem a dimensão do individual, mas você tem um tormento coletivo social também, né? Um poderio militar, né? Um poderio de quem governa de oprimir, um governo né? opressor. Um governo opressor. É interessante quando o texto brinca. E é muito interessante. E aí se torna ainda mais legal, né? Porque quando a gente pensa que esse demônio poderia ser um governo opressor, reconhecendo o poder de Jesus. Enquanto, digamos aqui, a igreja desconhece né? Esse poder libertador de Jesus no integral. Né? Tem a ideia de um rei, de um Messias totalmente equivocado diante daquele manifesto, onde o governo opressor reconhece, mas a igreja está com dificuldade de reconhecer. Ui, que desafio! Opa! O que mais? Vamos ver. Depois vem essa caminhada, essa relação aí com o dono dos porcos, né? Porque há essa libertação, os demônios são enviados para os porcos se lançam, né, no penhasco e os porqueiros perdem seus porcos, né? É verdade. Essa libertação tem um certo custo para aqueles porqueiros, mas ao mesmo tempo, a minha percepção, para além daquilo que a revista apresenta do investimento missionário, é essa relação com os números e as pessoas, né? Só deixando situar aqui, né, quando a revista fala no sentido de que
quando ela questiona essa indignação, ela fala: é possível enxergar o quanto as pessoas também se encontravam acorrentadas pela ganância e por valores distintos daquele do reino de Deus. Isso. A vida humana não tem preço. E aí fala que às vezes... Cadê do investimento missionário, pastora? Tá ali. Neste sentido, feridas. devemos nos perguntar como nos apresentamos diante dos investimentos missionários e da ação social propostos pela igreja. Nos engajamos? É que às vezes a gente fica mais preocupado com patrimônio do que de fato com as pessoas, né? Com as pessoas. Então, assim, e para além dessa questão do investimento missionário, que eu acho que tem que fazer parte da nossa vida, a gente precisa pensar que esse investimento não se dá pela resposta em números. Sim. Né? Mas esse investimento está atrelado à vida. O valor né? E da vida não né? tem preço. Né? Quanto mesmo. custa uma vida? Né? Para nós cristãos, nós vamos dizer, custou o sangue de Jesus. Né? Porque a vida não tem um preço mensurável, a gente não consegue dominar são por porcos números. diante da vida Exatamente, humana, né? Quanto valia aqueles porcos diante da restauração daquela vida que estava ali totalmente perdida, né? Totalmente rejeitada, totalmente largada, e tem a sua vida reestruturada, né? Alcança o seu lugar novamente, o seu espaço novamente. Então essa relação de números, né, de valor monetário em relação à vida se torna muito forte nessa relação com os porqueiros. É óbvio que eles estavam preocupados com o sustento deles também. Sim. Mas nesse momento a vida é muito mais importante. Outros porcos surgirão, outra possibilidade de suprimento, de sustento surgirá. Mas nesse momento específico, Jesus está dizendo, a vida vale muito mais que os porcos, né? E a gente precisa, já assim, fazendo um salto, imaginando isso na nossa realidade, assim, primeiro é pensar numa igreja que não acorrenta, né? As pessoas da cidade acorrentavam aquele homem, e aquele homem rompia as correntes, né? E às vezes a gente acorrenta quem foge do nosso controle, né? A gente tem uma tentação individual por medo, por insegurança. Às vezes por fácil, desconhecimento, verdade, a gente não tá querendo demonizar nada nem ninguém, mas entender que é um processo inverso, né? E perceber, assim, que o poder de Jesus é libertador e a igreja, como um sinal desse poder na terra, precisa caminhar nessa perspectiva da libertação, né? É muito interessante porque o próprio Jesus, quando ele fala a questão, por exemplo, das leis, que muitas vezes acabam se tornando correntes, né? Ele fala nessa perspectiva, eu não vim para anular, eu vim para ampliar. Porque quando a gente olha para as doutrinas, para os costumes, né, para as leis, como um aspecto de ampliação, né, de cuidado, de proteção da vida, né, de todo mundo. A gente muda a perspectiva. O contrário de quando a gente usa essas leis, essas doutrinas, esses costumes, apenas para nos proteger e para, de alguma forma, a gente manter o controle sobre aquilo que a gente tem medo. A libertação, né, a palavra liberta, né? E quando há essa libertação, há um desafio muito maior, né? Porque a liberdade, ela traz um desafio maior. Mas se nem o próprio Jesus aprisionou, pelo contrário, ele liberta, né? E é o tema dessa lição. Se Jesus liberta, porque eu, que sou parte da missão de Deus, porque a missão não é minha, sou serva nessa missão, vou aprisionar, né? Vou gerar correntes. Eu preciso ser canal de libertação. E que essa libertação possa gerar transformação na vida e possa gerar vida, porque senão eu vou estar tendo a atitude ali dos porqueiros, né? Eu prefiro manter isso aqui, porque eu tenho controle, do que garantir a libertação, porque aí eu perco o meu controle humano e entrego no controle de Deus. Desafiador, assim, né? E esse texto, assim, na indignação dos porqueiros, ele confronta os nossos valores também, né? E às vezes a igreja, ela tem essa preocupação e precisa ter de ter reservas financeiras, né? Mas assim, o quanto também o seu planejamento, ele caminha para a libertação de vidas e não para a manutenção dos privilégios e para conforto, né? Não tô dizendo que tem que deixar de ter um espaço confortável, um espaço acolhedor, não é isso. O problema é quando a gente só
se limita nesse tipo de investimento e a gente precisa... E aí eu acho que a gente entra naquela fala de John Wesley quando ele diz, né? Ganhe o máximo que você puder, poupe o máximo que você puder e doe o máximo que você puder. Bati na câmera da mesa, esqueci. Uhum. E eu acho que a gente se perdeu em alguns momentos enquanto igreja, e aí eu falo igreja geral, não só a igreja metodista, mas a gente se perdeu exatamente na terceira parte dessa frase, quando diz doe o máximo que puder, porque a doação não tem a ver só com recurso financeiro, mas tem a ver com doar-se. Com uma também. Vida disponível, né? E a gente às vezes se perde porque... primeiro que a parte financeira é muito complicado, né? A gente, vamos ser bem claro, a gente tem muita dificuldade de abrir mão dessa parte. Sim. Segundo que às vezes a gente abre mão dessa parte e acha que isso já é o suficiente. E a gente não se abre para outra parte, né? A gente não se dedica a ser canais de libertação em outros aspectos da vida cristã, né? De se colocar à disposição de Deus de maneira integral. Então, eu vou ganhar tudo que eu puder ganhar. E aí não é só o recurso financeiro. Eu vou guardar o máximo que eu puder, os legados de fé, né? Mas eu também vou doar o máximo que eu puder, porque eu não posso enterrar comigo. Eu preciso deixar, né? Eu preciso transmitir, eu preciso com que outras pessoas também possam ser no futuro aqueles que vão continuar o trabalho a qual comecei. E aí a gente caminha um pouco, né, naquela perspectiva de que não é meu. De novo a gente volta. É de Deus, né? E se é de Deus, eu preciso liberar, eu preciso libertar, eu não posso prender. Bem, a gente tá caminhando pro final e aí tem a grande crise. Eu vou ou eu fico, Jesus, né? Porque ele quer ir embora, né? Ele provou desse poder libertador, desse poder acolhedor, né? Porque o mestre recebeu ele de braços abertos, né? E é nesse momento que Jesus diz, né? Você fica. E esse é um processo desafiador, porque para ele um aspecto de libertação se dá em Jesus. Como é que eu vou viver isso agora em meio àqueles que me oprimiram? Isso, né? E Jesus está dizendo, você vai viver. Esse é o seu desafio missionário. Você vai ser libertação em meio àqueles que os oprimiram. Porque é interessante, você estava falando, eu estava pensando assim, as pessoas mandam Jesus embora. Mas Jesus acaba ficando na vida daqueles quem ele transforma, né? Exatamente. Isso é muito legal. Assim. Jesus pode ir, mas continua. Né? E aí eu acho que tem essa pergunta aqui, né? Como podemos ser agentes de libertação nas mãos de Deus? Exatamente isso, dando continuidade daquilo que Cristo fez em nós, né? Por meio do testemunho, né? Que é muito melhor do que a palavra, na verdade, né? Aliás, o testemunho fala mais do que a palavra. Porque eu posso dizer aquilo que eu não sou, mas eu não tenho como revelar aquilo que eu não sou. Eu até posso disfarçar por algum tempo, mas em algum momento isso vai vir à tona, né? Então, aquele ditado não cabe. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Quando você tem um processo libertador de Jesus, isso já não cabe mais, né? Então, a vida desse homem se torna testemunho vivo, real. E aí o legado, né? A mensagem de Jesus libertadora continua através da vida dele. Vai e se torna um agente de libertação. As 10 cidades ali, vai para uma região. E vai alcançando todo o povo. E ele se torna um agente de libertação. Né? Nas mãos de Jesus, a partir da vida dele, ele se torna um agente de libertação. A Bíblia não fala isso, né? Mas eu imagino que muitas pessoas tenham sido alcançadas através da vida daquele homem. De olhar para ele e perceber, puxa, de fato, existe um Deus que transforma a vida, porque nós não dávamos nada por você. E ele acreditou em você. E quantas vezes, né, Jesus não acredita na gente e a gente mesmo não está acreditando de nós, né? É verdade. Bem, Jesus acredita em mim, acredita em você, né? E, pastora, obrigada por essa conversa boa. Gente, esse foi mais um episódio do programa Olhares, tá? Se você não assistiu ainda todos, eu quero convidar você a assistir e a devolver pra gente com comentários, com sugestões. E a gente termina por aqui. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.